aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. Vamos falar sobre a tal da pacificação que pegou aí todo mundo de surpresa. Eu acho que ninguém esperava o aparecimento do Temer, a nota de Bolsonaro. E uma grande pergunta ficou no ar. E agora, o que é que aconteceu? Bolsonaro traiu a direita? Bolsonaro recuou? O jogo acabou? É fim de jogo? Ou não? Existe uma estratégia? Um xadrez 4D? Um plano? Um acordo? O que é que está acontecendo no Brasil? E, obviamente, vamos trazer aquele compilado completo, informações da esquerda, da direita, da mídia, tentar entender o que está acontecendo, ver a nota de Bolsonaro ponto a ponto, analisar os movimentos, ver como é que o mercado financeiro também reagiu e vários outros assuntos. E espero que também possamos falar sobre os caminhoneiros. Tem uma coisa bastante interessante a falar, mas vamos começar sobre a questão aí da tal da pacificação. E eu quero começar como eu comecei o vídeo de ontem e fechei o vídeo de anteontem. E vejam só que interessante, né? Fizemos a lista anteontem, assim que acabou as manifestações, lá no vídeo do dia 8 pela manhã. Falei, ó, pessoal, assunto sério, falamos várias coisas. Falei, ó, para tentar entender o Brasil nesse momento, temos que analisar esses pontos. E eu falei, ó, precisamos analisar o discurso do Fux discursou, alteração de divisão das forças e poderes, tivemos movimentações neste âmbito, participação ativa da mídia, também tivemos aí várias movimentações da mídia, movimentações do Centril, nem precisa falar. Vou pular esse aqui, duelo de golpes, né? Executivo versus establishment. Anteontem, né, nós vimos o establishment começar a se mover, contei no vídeo de ontem. Acampamentos e militantes, vimos aí princípio de greve dos caminhoneiros, o pessoal em Brasília. E aos 56 minutos do vídeo de ontem, eu falei de dois assuntos ao mesmo tempo. A gente no vídeo estava falando ponto a ponto e mostrando os eventos ocorridos. Um era a reunião da República para estabilizar os poderes, é o Conselho da República, mostrei a thread para vocês. E o outro ponto lá no vídeo de ontem que eu falei o seguinte, ó, sem chances de diálogo com alguns ministros. Eu falei que até o momento nada havia sido feito, até o momento assim estava cortada qualquer possibilidade de diálogo entre Bolsonaro com alguns membros. E era o último ponto que faltava algo acontecer. E aconteceu no dia de ontem. Bolsonaro conversou com Alexandre de Moraes antes de declarar sua nação. Foi o último ponto a acontecer e o que mais gerou confusão. Podemos falar que nós gabaritamos 100% na prova? 10/10? 10/10? 10/10. 100% de aproveitamento? A análise estava boa, Mas agora então vamos comentar sobre o que venha acontecendo. Bolsonaro conversou com Alexandre de Moraes antes de declaração à nação. O diálogo foi intermediado pelo ex-presidente Michel Temer, que se reuniu com Bolsonaro nesta quinta no Palácio do Planalto e ajudou o atual mandatário a redigir o texto da declaração. Na ocasião, Temer também sondou a disposição de Alexandre de Moraes em dialogar com Bolsonaro. A conversa telefônica, então, ocorreu enquanto o ex-presidente estava reunido com o atual mandatário no Planalto hoje. O que é que a gente pode tirar disso daí? Pô, Bolsonaro pediu ajuda do Temer. Do Temer! Por que o Temer? Gente, a resposta para o Temer, que foi uma coisa muito comentada ontem, é a mais simples de todas. Não precisa pensar em nenhuma teoria gigante, nem nada. Foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes. E a relação que o Temer possui com o Alexandre de Moraes não é assim da indicação. Não é assim, ele viu e indicou. Não, o Moraes já trabalhou junto com o Temer. Havia sido ministro da Justiça de Temer. Anteriormente, eles também já se conheciam. Então, Bolsonaro, para tentar sanar os seus problemas com Alexandre de Moraes, recorreu ao Temer exatamente pela relação que o Temer tem com Alexandre de Moraes. A primeira pergunta está bem respondida, né? Por que chamar o Temer? Ah, isso é bom, isso é ruim? A gente continua ao longo do vídeo. Pergunta simples, resposta simples. O porquê do Temer tá aí. Vamos continuar. E aí tivemos a nota. A nota oficial do presidente Jair Bolsonaro. A nota foi um recuo, foi um avanço, e aí? Vamos ponto a ponto, vamos dar uma analisada. No instante que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República via público para dizer, primeiro, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes, a harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Ponto 1, nada novo. Bolsonaro sempre repetiu isso, até nos discursos que ele fez no dia 7, ó, eu não estou atacando o STF, meu problema é com fulano e cicrano. Sei que boa parte dessas divergências decorrem por conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mais uma vez,
Bolsonaro aponta qual o problema dele e diz, ó, meu problema é com o Alexandre de Moraes. E ainda falou sobre o quê, ó? No âmbito do inquérito das fake news. Deixou bem claro. Nada novo. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Também nada novo, ele vem falando que o lado de lá vem esticando a corda. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Aqui não dá para deixar de... não tem outra explicação. Aí Bolsonaro, assim, ó, deu um passo para trás. Pediu desculpa. Ó, pô, foi no calor do momento. No vídeo do dia 8 pela manhã, mostrei o discurso de Bolsonaro na Paulista. Pesquisa, eu não vou passar de novo. Você percebe, e eu falei o seguinte, falei, ó, Bolsonaro ele não consegue se segurar. Ficou claro ali, ó. Ele vem fazendo o discurso dele, ele falou que Alexandre de Moraes, cara, ó, ainda há tempo, arquivos, inquéritos. Só que quando ele falou isso, que ainda há tempo, arquivos, inquéritos, ele olhou para a população, olhou para as pessoas que estavam na Paulista. Claramente as pessoas não gostaram, porque para as pessoas não existe mais tempo. E aí quando Bolsonaro, em reação, né, para a população, ele falou que não há mais tempo. Acabou. Peça para sair Alexandre de Moraes. E chamou o ministro de canalha. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro agora dá um passo atrás. Com relação às falas que ele disse, fez um pedido de desculpa. Inegável. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele volta depois a falar que ele ainda assim tem divergência com o ministro, não concorda. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Bolsonaro fez uma sinalização que vai recorrer contra as medidas do Alexandre de Moraes dentro das 4 linhas da Constituição, como ele sempre disse. Reitero meu respeito pela instituição da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, blá blá blá, só repete. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. E o final, a única coisa mais importante é que ele destaca mais uma vez que ele jamais se furtou ao diálogo. Quem cancelou até então a discussão que teria entre os poderes havia sido o Fux. Essa foi a nota. Falou, ó, foi mal aí, vou te chamar de canalha, continuo discordando de você e vou agora, dentro das 4 linhas da Constituição, reagir aí, né, às coisas, às suas ações que eu discordo. Isso é bom, isso é ruim? Bom. Em declaração, Bolsonaro nega intenção de agredir poderes, mas mantém crítica a Alexandre de Moraes. A mídia deu a repercussão que, ó, Bolsonaro continuou criticando. O Sal Cristo fala o seguinte, ó, essa nota não muda em nada e nem representa recuo quanto às pautas ditas no dia 7, desmandos do STF, sobretudo de Alexandre de Moraes, citando nominalmente no texto do presidente. Nem a imprensa viu como recuo. Qual é o grande problema? Foi o que eu falei ontem sobre a questão, inclusive, dos caminhoneiros. É inegável que quando você assiste às falas de Bolsonaro ao longo dos últimos dias, foram falas que empolgaram muitas pessoas. Todo mundo achou que o Bolsonaro tinha alguma carta na manga, assim, cara, vai usar alguma carta na manga. O que é que vai ser isso? Não sei, mas ele estava assim... Ele vinha apontando, ó, preciso do povo na rua, preciso disso, preciso daquilo outro, ó, talvez tenha que fazer aquela ruptura que a gente não quer, mas tá chegando esse momento. Então todo mundo ficou achando, tá, vai ter alguma coisa. Isso desanimou muita gente porque tava todo mundo esperando uma movimentação mais brusca do presidente. Não teve. Isso desanimou muita gente. É inegável, é inegável. Isso é bom, isso é ruim? Bom, faça essa ponderação. Esse foi o grande problema e isso eu acho que foi a questão que deu um certo banho de água fria em muitas pessoas que esperavam uma medida mais assertiva do presidente. O Sal ainda diz, ó, eu vejo isso como reposicionamento. O STF é problema do Senado, não do Executivo.
Essa ação devolve para Pacheco e os 80 senadores a responsabilidade de dar uma resposta para o problema Alexandre de Moraes. A coisa tem que ser endereçada. O papel de Bolsonaro nisso tudo foi colocar o bode na sala, e ele conseguiu. Moraes é hoje o inimigo número 1 da nação. Não há nota do presidente que mude isso. Vejam que os caminhoneiros já afinaram o discurso para que o foco do movimento seja o impeachment do Alexandre de Moraes. Tem até a matéria. Caminhoneiros exigem impeachment do ministro Alexandre de Moraes, absolvição, tudo mais. E aqui vamos colocar alguns fatos também, coisas que são fatos. Inclusive, coloquei no vídeo ontem aquela pesquisa. Tava lá a pesquisa que quem fez foi a Folha ou foi o Globo? Acho que foi a Folha. Foi o Globo. O Globo fez uma pesquisa. Quase certo. Eu acho que foi o Globo. Que entrevistou as pessoas na Paulista e perguntou assim: hoje, quem é o maior inimigo do governo? O Supremo. Avaliação da maioria das pessoas. E depois falou assim: se você puder escolher apenas um item desses 5, que era impeachment do ministro, autorizar Bolsonaro, a liberdade e mais 2 coisas que eu não lembro, o que você escolheria? A maior quantidade de pessoas, acho que 29%, eram a favor, se tiver que escolher uma única coisa, impeachment dos ministros do Supremo. Impeachment. É inegável que as movimentações dos últimos dias perante a sociedade desgastaram a imagem do Alexandre de Moraes. Isso é inegável. Inegável. E uma coisa que o Saul Cristo falou é o seguinte: essa ação devolve a Pacheco, os 80 senadores, a responsabilidade. Como Bolsonaro colocou isso daí, fez o aceno dele e falou: vou resolver, o que é que o Pacheco vai falar agora? Ele vai ser o bombeiro de quê? Se em tese o problema acabou. Isso é bom ou é ruim? Bom, pelo menos agora o Pacheco ele não vai ter mais essa desculpa. Isso significa que a pauta do Legislativo vai andar? Não. Isso significa que vai pacificar? Não. Isso significa que os ministros do STF vão seguir o que o Bolsonaro acordou? Também não. O Bolsonaro acordou o quê? A gente chega lá. Tem aí os tais dos termos do acordo. O Sol ainda fez esse comentário que eu achei bem interessante. O alvo já foi identificado e agora a pressão será exercida sobre aqueles que têm a obrigação de decidir sobre isso. Pacheco arquivou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes feito por Bolsonaro, algo inédito. Tem gente no Senado querendo reativar. Tá lá, ó. Senadores do Podemos querem a tramitação do impeachment de Alexandre de Moraes apresentado por Bolsonaro. Lazer Martins e Eduardo Girão pedirão ao Rodrigo Pacheco que leve o assunto para ser analisado pela mesa diretora do Senado. A pressão meio que continuou. Saiu da mão de Bolsonaro e agora está lá. É inegável, sim, para a sociedade, o filme do pessoal queimou bastante. E não houve sequer um pedido de desculpas de Bolsonaro a Alexandre ao telefone. Segundo foi informado por Temer, se Alexandre não fez, por que ele faria? Está lá, ó. Temer: Bolsonaro não pediu desculpas a Moraes durante o telefonema. Na carta ele fez, ó, foi o calor do momento. Não é desculpa, mas é como se fosse uma desculpa. Foi aquilo ali. Isso aqui são fatos, coisas que aconteceram no dia de ontem. E você vê que a Bolsonaro e Alexandre de Moraes marcam um encontro. O Lauro Jardim ele publica isso daqui inicialmente, mas no final da noite, ele diz a 8h49, atualização, o gabinete do ministro, Alexandre de Moraes, enviou uma nota negando que tenha marcado um encontro com Jair Bolsonaro. A coluna mantém a informação publicada acima. Alexandre de Moraes nega, mas o repórter diz que não, mantenham. E aí? Mantém, não mantém? Independente disso, uma coisa também está clara. Está clara. Bolsonaro tentou o diálogo com Alexandre de Moraes. Ninguém vai poder falar que Bolsonaro não tentou o diálogo. O que é que isso significa? Ainda não dá para bater o martelo e não significa até agora nada. Só que Bolsonaro tentou conversar com Alexandre de Moraes. E aí vejam só. Conversa de Bolsonaro com Alexandre de Moraes gera preocupação na Polícia Federal sobre inquéritos que miram presidente. Investigadores aguardam desdobramentos e veem pouco apoio interno para casos sensíveis. Isso aqui é interessante. A expectativa na Polícia Federal é sobre qual será o impacto da conversa entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes no andamento das investigações que miram o presidente e seus apoiadores, no Supremo e no TSE. Ações nos inquéritos que miram Bolsonaro, como as da fake news, acusações contra as urnas e milícias digitais, são consideradas inevitáveis no curto e médio prazo. Entretanto,
cada vez mais a leitura interna é que as condições institucionais ficam mais difíceis. Como se a polícia teria mais problemas para levar à frente. Arquiva isso daí, arquiva, vamos deixar esse problema de lado. Então, a própria polícia e a mídia, Folha de São Paulo, estão falando que essa conversa pode levar a uma pacificação com relação aí, acho que é o principal problema que todo mundo vinha comentando, que eu acho que inclusive levou a população, a maior parte dela, que estava nas ruas, a desejar o impeachment dos ministros, foi isso daqui. Os inquéritos, que vem acontecendo desde 2019. Saiu na mídia ontem. Essa conversa pode levar a isso. Então, um dos indicativos do motivo que teria por trás da conversa é isso daqui. Vai acontecer? Não sabemos. Decisão de Moraes a favor de Aras frustra procuradores que atuavam nos bastidores contra a PGR. No dia de ontem, o Alexandre de Moraes, em tese, tomou uma decisão que beneficiaria o Augusto Aras. É o PGR, todo mundo fala que é alinhado a Bolsonaro, tudo mais, tá lá. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a análise de um novo pedido de investigação contra o Aras frustrou procuradores que acusam o chefe do Ministério Público Federal de omissão e atuam nos bastidores por uma reprimenda. Na quarta, Alexandre de Moraes suspendeu um pedido para que o Conselho Superior do Ministério Público Federal analise notícia-crime apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa. A acusação acusa Aras de prevaricação e cita, além do PGR, o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros e a subprocuradora Lindora, aliados do procurador-geral. E a Lindora também dizem que é ligada a Bolsonaro. Tomou uma medida aí, foi porque conversou com Bolsonaro, não foi? Não dá para saber, mas não jogou contra Bolsonaro por hora. Vejam só isso daqui, ó. O Gil Diniz fala: a extrema esquerda, junto com a extrema imprensa, está revoltada porque o presidente, que era golpista, segundo eles, não aplicou o golpe nenhum. Estão espumando de raiva. E tá lá, ó, o Dória, não coisa, o Rodrigo Maia, Paulo Pimenta, o Kim Kataguiri, todo mundo que falava que Bolsonaro ia dar um golpe, que não deu um golpe, acho que o pessoal da direita não acreditava que teria um golpe. Acho que nem eles acreditavam que teria o golpe, assim. Aí quando o golpe não acontece, aí Bolsonaro recuou, desistiu do golpe. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. E o interessante é o quê? Olha só. Folha de São Paulo, ambas as matérias. Nota de Bolsonaro não é recuo, é habeas corpus para político em perigo. Não considerou um recuo. A Folha fez uma análise. STF deixa de reagir em seu campo e se arrasta a política e a notas de repúdio. Bom, o STF ele já vem agindo aí em algumas frentes, mas a Folha ficou insatisfeita com a reação do Supremo perante Bolsonaro. E aí eu quero mostrar aqui uma análise do Fiuza. Não é bolsonarista, melhor do que eu falar, porque o cara tá passando pano e tudo. Quero mostrar tanto a análise do Fiuza como depois do Augusto Nunes. Vejam só isso daqui. Eu acho que o presidente está fazendo esse papel. Mais uma vez voltou a dizer, não serei semeador de crise, que é o contrário do que o acusam o tempo todo. Não serei o provocador, né? Desconfiem dos provocadores. De qualquer lado hoje no país. Desconfiem. Desconfiem do bravateiro. Quantos estavam lá na direita, do lado do Bolsonaro, dos conservadores e tal, e que depois viraram uma oposição chiliquenta e histérica? Cadê o conservadorismo, o liberalismo? Não teve? Teve bastante. De militante, de liberaloide, né, de governador, de estado. Só a gente vê aí, né, o MBL, Nando Moura, todo esse pessoal. Então, assim, Fiuza, que ele não é um bolsonarista, e vê essa questão, né, cara? Esvaziou essa narrativa do golpe, mostrando que Bolsonaro não está disposto a incendiar o Brasil. E aqui eu fiz questão de trazer algumas coisas, e aí a gente pode linkar com um comentário ali do pessoal da esquerda. Eu apaguei os nomes porque eu não tô afim de criar treta. Não tô afim de criar treta, tô afim de analisar a situação ocorrida. Sobre fulano, sobre recuo de Bolsonaro. O presidente sucumbiu ao sistema. Fulano de tal lamenta recuo de Bolsonaro. Game over. Blogueiro
Fulano de tal lamenta o recuo de Bolsonaro. Game over. Também você no estado de Minas, isto é. Fulano de tal lamenta a rendição de Bolsonaro e diz que ele sucumbiu ao sistema. Bolsonaro pode ter assinado sua derrota hoje. Recuo de Bolsonaro sobre o STF desnorteia a base conservadora que fala em fim de jogo. Yahoo Notícias, Brasil 47, né? Redes reagem à carta nação de Bolsonaro. É hora de chorar. Arregão, covardia. Vocês percebem que os tweets desses pessoal aqui, eles, beleza, eles têm a intenção de tentar desmoralizar Bolsonaro, mas vocês veem como eles conseguem captar e jogar, inclusive, contra a própria direita, pegar esse sentimento que algumas pessoas vinham externando e falar e colocar as pessoas para ficar com mais raiva ainda da situação, ficar com raiva de Bolsonaro, ficar contra o governo. Não tô falando que o governo tá certo ou tá errado. Não tô falando que você não tem que ficar com raiva de Bolsonaro. Eu só tô falando que eles conseguem pegar esse sentimento e amplificar. Se você já estava com raiva de Bolsonaro, vamos falar o seguinte, ó, você estava com raiva de Bolsonaro. Você odiou o fato que ele chamou Temer, fez a nota, recuou. Você já estava chateado, aí você leu o Dória. O Dória fala o seguinte, o leão virou um rato, grande dia. Isso te deixou mais chateado ou não? Você já estava chateado, aí você vê o Paulo Pimenta do PT falar frouxonaro. Você fica mais chateado ou não? Rodrigo Maia. O evento de terça foi um desastre para o Bolsonaro e a nota agora uma humilhação. Perceba como eles conseguem captar e amplificar esse sentimento. Eles conseguem amplificar esse sentimento. Não estou falando que esse sentimento você não deve ter, Bolsonaro acertou, errou. Não estou para você ver, ó. Só estamos analisando o fato, sem entrar no mérito se é certo ou errado. E você vê, ó. Bolsonaristas entram em pânico e admitem que o presidente arregou. Veja a repercussão. Fulano de tal diz que continua aliado, mas não alienado. Já outro fulano foi mais fatalista. Game over. Game over, diz o fulano, após rendição humilhante de Bolsonaro. O blogueiro fez uma série de críticas nas redes sociais. Eu considero a nota um sinal de fraqueza muito grande, afirmou em relação à nota para apaziguar a situação com Alexandre de Moraes. Bolsonaristas lamentam carta do presidente Bolsonaro. Game over, que é o UOL, Fórum, BBC, Metrópolis, Catraca Livre, BBC de novo. Para apoiadores, Bolsonaro os traiu e abandonou, e levou o checkmate que pode levá-lo à derrota nas eleições do ano que vem. Influenciadores bolsonaristas desabam após nota. Game over, o sistema venceu. Por que eu fiz questão de trazer isso tudo aqui? Tudo. Porque, olha só essa palavra aqui, ó. Influenciadores. 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 A gente tá vivendo uma grande batalha. E, pô, quantos anos não tem essa disputa aí, né? Esquerda e direita. Esquerda e direita, esquerda e direita. Tem mais de 200 anos já. No Brasil. Se a gente parar assim, a história é bem recente. Vamos falar desde 2013 pra cá. A gente vem conseguindo ganhar espaço, ganhar espaço, ganhar espaço. Pergunta simples. Não tô falando se você concorda com Bolsonaro ou se você discorda de Bolsonaro. Esse tipo de notas, essas notas aqui como um todo, vocês acham que elas ajudam a direita ou elas atrapalham o movimento assim da direita como um todo? Tô falando Bolsonaro não, a direita como um todo. Não tô entrando no mérito se o Bolsonaro tá certo ou errado. Olha a análise que eu tô tentando fazer. Influenciadores. Gente, eu venho aprendendo isso daqui. Eu venho aprendendo isso. Às vezes eu digo pra vocês, pessoal, vocês às vezes querem abrir um vídeo pra pessoa falar o que vocês querem ouvir. E eu sempre falo que cada vez mais eu tento seguir na linha de apresentar pra vocês informações. Eu quero que vocês abram um vídeo de manhã e saibam, eu vou ter informação de qualidade. Informação. Informação é poder. Poder. Você consegue controlar muita coisa com informação. Eu não sou a tia do Zap. Eu não sou um tio do churrasco. Eu não sou o primo, sabe? Eu não sou o amigo da igreja. Não. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu sou uma pessoa que faz parte do debate público hoje. Hoje eu faço. Quer queira que eu não queira. O Twitter, um tweet que eu faça pode gerar problema ou não. Quem sabe acabar até atrás das grades, quem sabe. Então, eu sinto que nós temos, eu digo assim, os influenciadores, porque na direita, ao mesmo passo que eu tento ser jornalista, eu tenho um lado. Eu tenho um lado. É claro.
E eu sinto que tem um problema que às vezes é o seguinte, é aquela síndrome, é como se fosse assim, por exemplo, Bolsonaro tem uma síndrome que acho que todo mundo concorda. Ele tem pânico, eu acho, de um dia ser visto como um ditador. Porque ele é um democrata claro. O que foi que Bolsonaro já fez em termos de ditatoriais? Teve algum presidente que respeitou tanto a Constituição quanto Bolsonaro? Goste dele ou não? Teve algum que realmente respeitou? Só que ele, cara, ele faz questão. Pô, eu não sou um ditador. Quando falam que ele é ditador, ele chega e fala, ixi. E aí eu sinto que dentro da direita, às vezes as pessoas têm medo de receber uma pecha. Que é gado, que é passador de pano, que é bolsonarista. E aí na ânsia de mostrar, não, eu não sou bolsonarista, eu sou independente, eu penso pela minha cabeça, eu não só defendo o Bolsonaro, não, eu critico quando tem que criticar. Às vezes acaba falando uma coisa muito rápido. Às vezes acaba tentando fazer uma análise muito rápida de uma coisa que ainda não dá pra ter nenhuma conclusão. Eu vejo muitas pessoas, às vezes até falando sobre, porque agora cresce um movimento assim, não, o Bolsonaro não é conservador. Bolsonaro abandonou o conservadorismo. E muitas vezes as pessoas querem utilizar as postagens, por exemplo, de Olavo de Carvalho, para tentar justificar e dar validação à sua própria fala. Eu falo alguma coisa, e aí eu posto um post de Olavo de Carvalho embaixo de mim para falar aqui, ó, Olavo concorda comigo, então eu estou certo, Bolsonaro não é mais conservador. Isso acontece. Eu odeio usar Olavo de Carvalho como porrete. Até porque, professor Olavo, tenho muito respeito, ele sabe disso. Se eu tô aqui hoje, graças a Deus, eu aprendi acho que tudo com ele. Na boa, aprendi muito. Muito. E se tem uma lição que ele disse, que é o seguinte, é normal. Gente, é completamente normal você não ter uma resposta. Você não é obrigado a ter respostas para tudo. Você pode falar, não sei. Eu dormi, eu acordei. Ontem eu senti que o ônibus estava passando. Eu estava no ponto, só que o ônibus não ia parar. Ele ia passar 80 km por hora, eu podia pular e tentar entrar. E aí tomar um atropelo do ônibus. Eu falei, cara, vou dar um tempo aqui, mais tarde eu volto. Vou ver aqui, depois que o pessoal discutir. Do meio pro fim da noite, o clima começou a melhorar um pouco. Eu falei assim, cara, o que é que tá acontecendo? E eu quero falar isso, ó. A gente ainda é jornalista, tenta buscar, mas ao mesmo tempo é militante. E aí volta uma coisa que o próprio Olavo diz, que o pessoal tanto diz, que é o seguinte, ó. A direita ainda não tem nada. É o militante querendo ser jornalista, o jornalista querendo ser político, e o político querendo ser militante, influenciador digital. Meio que ninguém sabe o seu papel. Ninguém sabe o seu papel. A tia do Zap, ela pode falar o que ela quiser. É pra uma pessoa, duas. A mídia não vai lá botar, olha só, a tia do Zap falou isso. Dificilmente. Agora tem nomes que são conhecidos, que quando fala, ih, olha lá, ó, Bolsonaro derreteu, enfraqueceu, blá blá, a direita tá isso, a direita tá aquilo outro. Porque hoje tá, a direita hoje tem como líder, que você goste ou você não goste, o Bolsonaro. É o cara que encabeça a direita. Aí você tem a terceira via, que é o Nando Moura, é o MBL, é o Partido Novo, é o PSDB, é o Ciro Gomes. É o pessoal que é lulista, mas não quer assumir. E você tem um Lula. Esses três movimentos, você vai criar uma quarta via? Você acha que tem condição de criar uma quarta via para 2022, qualquer coisa? Eu acho que não tem. Então eu acho que assim que vale bastante essa reflexão aí pelo dia de ontem. E aí olha só, o Brasil Sem Medo, página da direita, que muita gente fala, pô, traz a notícia da grande mídia. Eu trago porque não é sempre com a página da direita tem algo assim. E olha só, é isso que eu digo que está faltando na direita. E ontem tivemos algo que estava faltando. Uma matéria que é um furo jornalístico. Uma matéria que você tem uma fonte. Conversou com uma fonte. Lá, ó. Nota de Bolsonaro é parte de pacto feito nas últimas semanas. Entenda. Essa matéria eu só vi no Brasil Sem Medo. Eles conseguiram conversar com a fonte do MDB. Partido do Temer. E coisa interessante. De acordo com a fonte do MDB consultada pelo Brasil Sem Medo, o posicionamento desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro seria parte de um acordo que já vinha sendo construído nas últimas 3 semanas. Então não foi algo que ele tomou de impulso. Beleza. Entre Ciro Nogueira, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o Gilmar Mendes. Com a forte adesão popular, em torno das manifestações do Dia da Independência, Bolsonaro buscou solidificar esse acordo, chamado internamente de Pacto de Não Beligerância, uma vez que a população nas ruas lhe conferiu uma subida de status na disputa entre executivo e judiciário. Isso realmente aconteceu, Bolsonaro saiu forte. E as pessoas perguntam, pô, Bolsonaro, você saiu forte e recuou? Na minha visão, o que mostra é o seguinte, independente disso,
o governo, o executivo, não tem força para derrubar o ministro. Não tem força. Se é por falta de vontade de Bolsonaro, se é por... Não, ia fazer como? Ia dar um golpe com o exército. Pô, talvez o exército não queira. Talvez o Bolsonaro que não queria fazer isso porque ele não quer ser mostrado como ditador. Na minha visão, o governo não teria força, com a máquina que tem hoje na mão, para aplicar um impeachment. O que mostra que o impeachment do ministro Supremo realmente é algo complicado. O governo não teria força. Porém, cabe ressaltar que ainda não há previsibilidade em torno do cumprimento do que ficou acordado. Tem um acordo, mas se vai acontecer ou não, ainda não sabemos. Mas beleza. E o que é que consiste esse tal desse acordo? Papel do Supremo. A ação do STF que pede derrubada dos decretos das armas será rejeitado ou terá um novo período de vista por parte de algum dos ministros. A gente comentou isso ontem, o Alexandre de Moraes liberou. Isso vai ser votado no dia 17, a partir do dia 17. Então é algo que já dá para medir aí, o acordo funcionou ou não. Ou vai ter que rejeitar e deixar o decreto como está, ou alguém vai ter que pedir vista de novo. Senão, o STF não vai ter cumprido um dos termos do acordo. Inquérito dos atos antidemocráticos sai das mãos de Alexandre de Moraes e será assumido pela PGR. Se isso aqui realmente acontecer, eu acho que ninguém vai poder falar que Bolsonaro não se preocupou com a liberdade dos seus apoiadores. Dá para concordar todo mundo, né? Se isso acontecer, vão falar o quê? E aí junta isso com aquela matéria da Folha de São Paulo que diz que a Polícia Federal está preocupada com a ligação que o Alexandre de Moraes teve, né, com Bolsonaro. Se isso acontecer, junto com aquela matéria, fala, o acordo aí, foi indo bem. Nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Maior autonomia do Legislativo. Aprovação de emenda constitucional para regulamentar um ponto da Constituição prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo a instâncias inferiores do Poder Judiciário. E isso aqui é o que me fez crer que esse acordo é real. Por quê? Por quê? Por que, cara pálida? Esse acordo, a matéria diz que foi construído entre 4 pessoas. 2 delas é o Gilmar Mendes e o Arthur Lira. E como a gente que sempre tenta fazer algo informativo, meses atrás eu mostrei para vocês que ocorreu uma live em um local específico que tem que ser analisado o local, que foi no Conjur, que é o site mais importante para os juristas. As discussões juristas ocorrem lá, discussões de casos, diversas coisas. E essa live contou com a participação do Arthur Lira e do Gilmar Mendes. A crítica do Lira naquele momento foi, cara, não dá pra tudo ser judicializado. Tudo, assim, a Câmara decidiu coisa, a esquerda vai lá e leva. O Marco Aurélio Mello, inclusive, já falou que a esquerda tenta governar o país através do judiciário. Matéria que saiu, acho que em julho deste ano. Julho, eu acho. Quase certeza. Julho ou no início de agosto. Marco Aurélio falou, a esquerda não pode o tempo todo judicializar. E quando o Arthur Lira fala isso, o Gilmar Mendes concorda e ainda diz que ele estaria aberto a uma reforma do judiciário. Não fala com essas palavras, mas fala. Então, isso daqui foi o que discutiram. É interesse. Vocês acham que... Gente, político quer poder. Quer poder. Vocês acham que o Lira não quer ter mais poder? Vocês também isso não dá muita dor de cabeça? E vocês acham que não há reforma dentro do judiciário assim, que ocorra nesse momento onde o Gilmar Mendes é o homem mais importante do judiciário brasileiro, não é algo que ele desejaria? Ele podendo desenhar enquanto pessoa mais influente do judiciário brasileiro? Então, olha como a questão, até agora, é complexa. E aí, Bolsonaro acertou ou errou? Calma, ainda vai falar de muita coisa ainda. Aprovação do ICMS fixo para combustíveis. Se isso acontecer, meu amigo, gasolina baixando. Eu acho que todo mundo também quer gasolina mais baixa. Aprovação do Auxílio Brasil. Isso envolve a questão dos precatórios, tá? No STF. Tá lembrando a solução dos precatórios. Aprovação de André Mendonça para o STF, que também é inegável, é um fato, daria mais poder para o Bolsonaro dentro da Suprema Corte, porque ele teria 2 ministros. Teria 2 ministros. Ou não? Tem que discutir. Aqui é só, assim, fato.
E aí qual seria o papel do executivo? Nesse acordo, coube ao presidente Jair Bolsonaro esvaziar as manifestações dos caminhoneiros para evitar desabastecimento e dar andamento a planos econômicos para reduzir a inflação. A nota vista como recuo nesta quinta-feira foi um ato simbólico com a função de selar o acordo, pelo fato do presidente estar mais em evidência por forças das suas declarações. Coube a ele dar uma sinalização pública que aceitou os termos do acordo mobilizado pelo MDB. Articulação política e Temer. O que é que o Temer também está fazendo lá em Brasília? Mais um ponto para analisar. No nível político, a participação do Michel Temer não foi à toa. Ela teve a função de sinalizar que Bolsonaro avalizaria no ano que vem uma candidatura do Temer para deputado federal. E, afinal, presidir a Câmara dos Deputados após o biênio do Arthur Lira. O Temer seria candidato, deputado federal. Em 2023, o Temer se lançaria presidente da Câmara e Bolsonaro ia chancelar para o Temer se tornar o novo presidente da Câmara. Esse seria o acordo. A intenção de Temer em disputar o cargo no Legislativo vinha ficando clara, com maior participação, do ex-presidente nas redes sociais, tinha sido várias matérias na mídia, matéria inclusive falando, o Temer tentando descolar da imagem de Lula que ele é a favor, ele é contra a regulamentação da mídia, o Temer é contra, o Lula é a favor. O sucesso do acordo, porém, ainda dependerá do posicionamento de Bolsonaro nos próximos dias e das definições do STF. Isso aqui é o sonho, esperamos que isso ocorra. Vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos. A tendência é que o presidente da República evite abordar o assunto publicamente para amenizar a temperatura e ampliar as chances de êxito do pacto entre os três poderes. Vai acontecer? Não sei. E aí eu quero mostrar também a fala do Augusto Nunes, que eu acho que também não é um bolsonarista. O que é que o Augusto Nunes falou? Vamos ver. Fazer uma sugestão a quem está muito desconfortável com isso. Não se precipitem nas conclusões. Tá? Um acordo implica concessões dos dois lados. Nenhum presidente da República pode, cercado por todo tipo de cafajeste inimigo, ele não pode brigar em várias frentes simultaneamente. É isso que queriam os seus inimigos. O Bolsonaro mostrou, o Brasil mostrou, que não falta povo para o presidente. Se faltasse, não haveria acordo nenhum, porque o Supremo, nenhum ministro toparia conversar. O Michel Temer entrou como quem não aposta na crise, que é o que querem os inimigos do Bolsonaro. Não se... Você acha que o Michel Temer ia entrar para perder? Você acha que o Michel Temer iria aparecer na mídia ao lado de Bolsonaro, enquanto parte do MDB, inclusive, está negociando aí com outras coisas para dar ruim para ele? Só coloca isso na mente também. Vai acontecer? Não, é só uma coisa. Não estou falando que Bolsonaro acertou nem errou. Calma. Precipitem pelo seguinte, vocês podem descobrir, quem está insatisfeito, pode descobrir amanhã que está fazendo o mesmo discurso dos inimigos. Essa é manchete para a Folha. Capitulou, se rendeu. Essa é manchete para o Estadão. O presidente recuou? Não. Ele nunca quis fechar o Supremo. Ele está incomodado, como todos nós estamos, com o comportamento de alguns ministros do Supremo, ou que seja de todos. É claro que vai mudar também a postura do Supremo. Calma. Essa história aí de prorrogar o uso de tornozeleira e tal, isso aí é o que acontece é espuma. É o que dizia o Tancredo Neves. Deixa baixar a espuma que aí você vê o que foi provocado ali no rochedo pelo bater das ondas. Então é esperar. Eu acho que está claro agora que se há algum golpista em ação, não é o presidente. Não é o presidente. Ele quer o cumprimento da Constituição. E, de novo, vocês acham que aconteceu isso aí? Chegou o Temer, olha, se você não fizer tais e tais acenos ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo vai acabar. Vai acabar, não vai mais querer você e tudo mais. Análise do Augusto Nunes. Às vezes você não precisa ter a resposta no mesmo dia. Simples assim, sabe? Simples assim. No momento que ontem as redes sociais, cara, o negócio que eu tava falando, meu Deus do céu, todo mundo tá
tem certeza de algo que eu só tenho dúvidas. Eu continuo com dúvidas. Mas as pessoas têm a mais pura certeza de tudo que tá acontecendo. Aí eu tô vendo o Augusto Nunes, o Fiuza. Os caras estão falando, calma. Peraí, pô, acho que os passadores de pano no final da República somos nós. E é a galera da Jovem Pan que tá falando, calma, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O pessoal tá com os nervos muito à flor da pele. Mas tudo bem. E volta a falar, eu acho que as tias do Zap, o cidadão comum tem todo o direito de se revoltar. Mas quanto maior o seu perfil, quanto influenciador, mais engajamento, mais alcance você tem que lembrar na repercussão das suas falas. Mano, cadê? Peraí. Aqui, ó, voltei. Só pra pegar aqui, ó. É como diz ele aqui, ó. Homem-Aranha. Vou pegar aqui até um vídeo mais descontraído. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Fala do tio Ben. Tio Ben, né, Aranha? É isso, galera. Só pra quebrar aqui o clima. Grandes poderes representam grandes responsabilidades. O que Bolsonaro fala, meu amigo, qualquer fala de Bolsonaro aparece na mídia como um todo. Calma. Relembra, você não é mais uma tia do Zap, cidadão. Tem calma, irmão, tem calma. Mas vamos continuar aqui. O Ebert fez uma thread aqui interessante. É uma tese também que ele fala. Ele fala o seguinte, ó. Ingenuidade. Não é muita ingenuidade achar que um sujeito sem partido, sem base parlamentar própria e sem base popular organizada tem a chance contra todas as forças do establishment juntas. Não é muita ingenuidade achar que Bolsonaro sozinho, sem nada organizado, vai conseguir vencer todo mundo. Será tão difícil assim distinguir expectativas dos meios de concretizá-las? E aqui volta a falar. Também é inegável que Bolsonaro deixou muita gente sonhar com as últimas falas que ele vinha fazendo. A gente também não dá pra falar que Bolsonaro não... Ele deixou sonhar. Bolsonaro deixou sonhar. Alguém acha mesmo que deputados e senadores sentem a pressão de dezenas de milhões de pessoas que mal elegem algumas poucas dezenas de vereadores num país de 5.570 cidades? Cada partido grande do Centrão elege de 3 a 8 mil que se tornam os cabos eleitorais dos congressistas. E aqui ele está falando o fato seguinte, ó. Se você juntar todo o Brasil, a gente tinha quantas pessoas nas ruas? Vamos chutar alto, 10 milhões de pessoas. Vamos chutar mais alto, 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. Dá uns 10% só da população. 10%. Não é 90%, 10%. 20 milhões não tinha. As pessoas a gente tinha 5 milhões ao redor de todo o Brasil, o que daria 2%. Não é assim, é um número, mas não é assim, eita. Desde o começo do governo, houve vários choques de realidade, mas o pessoal não aprende, vai na emoção, na esperança que Bolsonaro seja um agente de ruptura. Mas eu volto a falar, Bolsonaro também deixou muita gente sonhando com suas falas. Depois ele falou, talvez chegue a ruptura que a gente não quer, mas está chegando. Então, muita gente ficou nessa. Bolsonaro também, às vezes, pode mandar um pouquinho na conversa, né? Na boa. Só esquecem que, até para isso, é preciso ter os meios de ação. Esquecem também que a corda só arrebenta do lado mais fraco. E isso que é interessante. Qual é o lado mais fraco? O lado que tem os políticos, que suspenderam direitos, juízes que instituíram censura e prisões políticas, os movimentos que marcham com homens adultos gritando democracia antes de enfrentarem a PM, ou o que vai para a rua com crianças e idosos dizendo eu autorizo. A gente comparar em termos de força, e é o que eu digo o tempo todo, inclusive não é o que eu digo, é o que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Não existe nenhuma revolução, nenhuma grande mudança se o povo não tiver apoio de algum grupo, pelo menos um grupo das elites. O professor Olavo já explicou isso tintim por tintim, assim, passo a passo, porque o povo sozinho não vai. Em tempo, pense em todos que falaram em poder do povo, blá blá blá, nos últimos. Será que agora fica claro que tudo não passou de retórica vazia e papagaiagem, ainda com inocência, em algum caso, para agitar redes sociais? Não existe poder popular sem real organização popular.
Organização Popular. Onde é que eu tava aqui a matéria? Pô, não vai aparecer aqui. Mas eu ia falar do Grupo Prerrogativas. Hoje no vídeo, acho que não deu tempo de falar do Grupo Prerrogativas. Mostramos no vídeo ontem. O Grupo Prerrogativas, eu sempre falo do pessoal do PT, ajuizou, né? Um pedido aí para Bolsonaro ser investigado se teve aí dinheirinho nas manifestações. Ó, e financiamento de atos antidemocráticos. Alguém na direita fez algo na manifestação da esquerda? Não precisa nem ser o povão. Algum deputado fez isso? Teve uma pessoa que foi encontrada com arma. Várias dessas manifestações são convocadas pela esquerda. A esquerda sempre distribui uma mortadelazinha, uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Cadê alguém que também abre um pedido? Só abre um pedido. Ah, não vai dar nada mesmo. Mas tentou, pelo menos, abriu, fez zoada, ganhou uma matéria aí na imprensa, só pra ver o pessoal aí chorando. Alguma coisa dessa. A gente tem um grupo desse. Se o povo reclama de Bolsonaro, eu acho que também deveriam reclamar com toda a nossa base parlamentar. Eu sempre falo, pô, tá faltando aí a atuação parlamentar, né? Pessoal, pô, judicializa aí, irmão. Também faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha colar. Vamos aqui, ó. Vamos falar de 2 cases. Porque, sabe, na boa, foram cases de sucesso. Cases de sucesso, ações que realmente funcionaram. Vamos falar de 2. Mamata Connection. O Mamata Connection, a gente conseguiu impactar na imagem do Dória a ponto de uma TV, né, junto com um grupo de jornalistas, reverem os seus contratos. O Diogo Mainardi pediu para sair. O escândalo do Mamata Connection. E até hoje, o Mainardi não tá lá. Como foi que isso aconteceu? Já falei para vocês algumas vezes. Na luta política, não se vence com cruzado no queixo. O que vence é o jab na boca do estômago. Não 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. De quando a gente tinha achado a informação do Mamata Connection para quando a gente publicou, foi mais de 4 semanas. Nesse meio tempo, eu tava sempre aqui com vocês, falando do antagonista, falando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, que eu sabia. Naquele conta-gotas, a lá Verdivaldo. Do jeito que o Verdivaldo me ensinou, né? Da época da Vaza Jato. Não solta tudo de uma vez. Vai de pouquinho, vai de pouquinho, vai de pouquinho. Até que chegou um domingo, que eu falei umas últimas coisas que tinha acontecido na época com o Cláudio Dantas. Fiz uma thread no Twitter, que pegou logo o engajamento bônus da manhã. Eu falei, é hoje, é agora. Mamata Connection ativar. Foi bater Trending Topics mundial. Mais de 600 mil menções. Isso foi pra frente por quê? Porque era algo que a gente tava lidando com online versus online. É jornalismo versus jornalismo. Bateu e doeu, sentiu. Só que dentro da política isso não vai. E aí eu vou falar do outro case de sucesso. Dentro da política, pra gente conseguir um movimento que seja só popular, não vai. Ele precisa ter o braço físico, o braço offline. Quem vai pegar a bola e chutar pro gol? A gente pode levar a bola até a linha do gol, mas alguém do ramo político vai ter que chutar. Não vai ser a gente. As manifestações. O que os deputados de direita fizeram com elas? Não, tentar fazer isso aqui, aquilo outro, blá, blá, blá. É só o Bolsonaro que tinha que fazer? Era uma manifestação que era só Bolsonaro? Ali não era uma manifestação de direita que podia capitalizar esse voto? Qual o case que a gente conseguiu? Qual o case? Carlos Gabas. O mesmo padrão antagonista, ó. Gabas, 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 e mais notícia, e mais notícia, e mais nota fiscal, e mais escândalo do Gabas, e mais ligações do Gabas, e o Gabas, e o Gabas, e o Gabas, e o Gabas. O Brasil descobriu que era o Carlos Gabas. Depois que o Brasil descobriu, quantas vezes a gente mandou e-mail? Primeiro a gente mandou e-mail pro Omar, não funcionou. Por quê? Porque qual é a força política? Quem que vai chegar lá no Omar e chutar a bola? Ainda tem um goleiro, o Omar era o goleiro. Tinha que alguém chutar pra fazer o gol. O Eduardo Girão não conseguiu. Marcos Rogério não conseguiu. Quando foi que a gente conseguiu? Quando a gente detectou aquele ponto que teria força. A Secretaria do Senado. Um grupo da elite, o funcionalismo público é um dos grupos da elite, comprou a briga. Por quê? Porque nós mandamos mais de 10 mil e-mails para a caixa de e-mail oficial da Secretaria, onde só deveria passar e-mail do Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Município, prefeitos, governadores. A gente basicamente inviabilizou o trabalho. O cara chegou e falou, Mar, ó, ou você resolve essa porcaria aqui, ou eu não consigo trabalhar. Eu sou funcionário público, eu sou concursado, eu não vou ser demitido, você pode fazer o que você quiser, é impossível. Eu não consigo nem achar e-mail, porque os e-mails que eu estou recebendo não vão pro spam, porque são e-mails de pessoas normais. Não é e-mail conhecido como spam que vai cair no filtro. Resolve isso. O Omar teve que colocar em pauta.
Algo que os senadores não conseguiram chutar essa bola sozinha. E o que é que consegue ver? Que essa força das ruas, junto com o Bolsonaro, não foi suficiente para o impeachment. Isso é um fato também inquestionável. Inquestionável. Mais uma movimentação aqui, ó. Arthur Lira. Ninguém é obrigado a cumprir decisões inconstitucionais. Lira se manteve apoiando o governo. Segue aí. Naquele ângulo que a gente falou, o governo não sai enfraquecido. Não saiu enfraquecido perante as relações com a Câmara. É disso que o Brasil precisa, diz Pacheco após nota de Bolsonaro. Pacheco entrou em xeque. E agora? Vai continuar suspendendo a legislativa? É uma pergunta. Ele pode continuar. Ele pode continuar travando. Mas aí vai ficar meio feio pro Pacheco. Ele tem interesse em travar. Tem interesse. E olha só que notícia gostosa. Lula, não veja a hora de apertar as bochechinhas do Kassab. Ô, rapaz! O Lula não disfarça que adoraria selar uma aliança com o Kassab para 2022. Reunido recentemente com o líder do Centrão, o Lula ouviu do interlocutor que, na sua avaliação, existe margem mais que suficiente para atrair o Kassab. Se o Lula, de fato, aceitar colocar o cargo de vice na mesa. Lula, dá o vice pro Kassab. E o Lula, na conversa, não bancou nem descartou a ideia, mas aos risos disparou. Olha, eu vou te falar uma coisa, companheiro. Eu não vejo a hora de poder apertar as bochechinhas do Kassab. Vamos junto! Estamos falando disso há quanto tempo? Ó? Quanto tempo? E é o tipo de assunto que eu não vejo repercutindo na direita. Às vezes as pessoas falam, como é que o Kassab conseguiu tanto poder? Kassab. Álvaro Dias cancela a ida a ato após após assinar nota contra impeachment. Eu vou falar disso daqui a pouco, só grave isso na mente. Conversei com um rapaz, mercado financeiro, vinha conversando aí com alguns, né? Conversei com dois rapazes diferentes. Esse daqui me mostrou o seguinte, ó. Cada barra tem 5 minutos. A barra verde significa que a bolsa está subindo. 16h25, a nota foi publicada no site do governo. 16h30, o mercado subiu forte. Ó. Bolsonaro pacificou, ainda terminou o dia, principalmente, né, no alta forte. Terminou o dia com chave de ouro hoje. Nego vai ter que morder o cotovelo. Já outra pessoa que já tá conversando era 3h30 da manhã no Brasil, né? Porque meu computador fica do lado do Brasil. Aí o cara me mandou. Essa questão é que tudo que envolve Bolsonaro, toda essa confusão que tá tendo. O que pode, não significa que vai destravar. Mas se a treta continuar, vai travar. TCU autoriza projeto de leilão de áreas portuárias considerado o maior nos últimos 20 anos. Ia travar isso, é 1 bilhão. Aqui é o complemento, né, a questão do Porto de Santos. Ia travar isso. Leilão da concessão onerosa deve ocorrer em dezembro deste ano. Leilão do 5G deve sair até a primeira quinzena de outubro. Ia travar isso. Isso tudo o governo ia perder devido à crise. Agora, tudo isso pode acontecer independentemente do Congresso. Pode acontecer, não é uma certeza. Grupo Prerrogativas diz que Bolsonaro traz juramento de chefes de Estado com torpes ameaças a Alexandre. É isso que eu digo. Isso é a sociedade organizada. A gente não tem prerrogativas na direita. Não tem. E o Leonardo Coutinho sintetizou muito bem a situação de ontem. É o seguinte, ó, o Brasil é o país que tem como super-herói Felipe Neto, Zé Trovão. É o rincão onde a Suprema Corte se confunde com a delegacia. É o lugar onde os defensores da tal democracia ameaçada amam ditaduras. É a terra onde, pela estabilidade, o presidente troca o WhatsApp com caminhoneiros. Cara, o Brasil é mais emocionante que a Netflix. E nesse momento das redes sociais, esse post aqui, pra mim, ele sintetiza muito tudo o que vem acontecendo, muita coisa. A gente falou na Dalim recentemente como o governo vem fazendo várias coisas boas, as pessoas não prestam atenção, muitas vezes tudo fica capturado só pela treta. Por exemplo, pauta econômica não é uma coisa que tem muito clamor na hora de levantar uma narrativa. Aí o Nadalim ontem, ele divulgou um link, sei lá, práticas, curso de práticas de leitura tá disponível, algo assim. Aí ele recebeu uma postagem lá de um grupo de pessoas que existe no Twitter. É o seguinte, ó, não consigo entender o que você faz nesse governo ainda, é um tapa na cara do povo e do Olavo. Quando você olha quem essas pessoas seguem, é sempre o mesmo grupo de pessoas. E não é MBL não, viu, Nando Moura? É a galera da crítica construtiva. Sempre a crítica construtiva. Mas eles só criticam o Bolsonaro. Lula, jamais. Aí o Nadalim fala o seguinte, ó. Com apoio de Bolsonaro, eu só tô aqui por causa de Bolsonaro e do ministro Milton Ribeiro, minha equipe e eu estamos fazendo isso aqui.
do Nadalim, sempre me dá esse trabalho que ele nunca consegue colocar uma foto em alta qualidade. Aí eu tive que achar uma foto lá no Google, achei tudo que a CEALF vem fazendo. A criação da secretaria, nunca existiu no Brasil uma secretaria de alfabetização. Só surgiu no governo Bolsonaro. Instituída a Política Nacional de Alfabetização, adesão ao PEUS, lançamento do caderno de PNA, a realização da primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, lançamento do programa Conta Pra Mim, lançamento do programa Tempo de Aprender do curso Práticas de Alfabetização, publicação do edital PNLD 2022, esse a gente ajudou, viu? Esse a gente ajudou no início do ano. Lançamento da coleção dos livros Conta Pra Mim, parceria entre os programas Conta Pra Mim Criança Feliz, PDDE emergencial, recursos para retorno seguro às aulas, lançamento do Grafogame, lançamento do curso Práticas de Produção de Texto, lançamento do curso Alfabetização Baseada na Ciência, publicação do edital PNLD 2023, publicação do Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, lançamento dos manuais do curso de Alfabetização Baseada na Ciência. Mas a turminha do grupo, da turma da Crítica Construtiva, o que você ainda faz? O que você faz nesse governo? Tapa na cara! Olavo de Carvalho. Não faz nada. O Nadalim não faz nada. E ainda tem um final que aí, pô, o Nadalim me quebra. Não achei uma imagem boa. Mas... lançamento de alguma coisa online. Alguma coisa para alfabetização. Lançamento do curso de certificação avançada para gestores educacionais da alfabetização. Eu acho que é isso. Alguma coisa, sistema de gestão dos programas... de alfabetização, deve ser. Mas você vê, continua. Olha a quantidade de entregas da CEALF. E para fechar, aquele arremate que dá para falar em termos de fato. E agora você pode tirar a sua conclusão final de tudo. Bolsonaro tem apoio popular, isso é inegável. O povo sabe o que quer. Você vê que hoje a sociedade engajou. Eu recebi um áudio esse dia, um colega meu me mandou. O cara que é da igreja, ele fala assim várias coisas. Cara, olha só o que está acontecendo com o país. E você vai vendo assim que as pessoas cada dia mais estão se engajando na política. Isso é um fato. Isso é um fato. A imagem pública de algumas pessoas perante a sociedade mudou permanentemente. Algumas negativas, né? Algumas pessoas estão... o povo queria o impeachment. Grupos não bolsonaristas ligaram um alerta. Nos últimos dias mostrei para vocês. Janaína Pascoal. Libertários. Pessoas como Leandro Narlock, que é jornalista, é um liberal, Leandro Schuller, Fernando Urich, várias pessoas fazendo, tá passando do ponto, Teve um manifesto que aí tem a participação do Brasil 200, o Livres, o Rafael das Radicais, que é a parte dos libertários, Instituto Mises, vários grupos que não são Bolsonaro, falam, tá complicado. Isso é um fato, isso aconteceu nos últimos dias. Gerou insatisfação dentro da base. Isso também é um fato. O que Bolsonaro fez ontem gerou insatisfação na base. É um fato. As pessoas não gostaram. E elas têm o direito de não gostar. Isso aconteceu. O Bolsonaro também vai ter que lidar com esse problema. Bolsonaro não tem força para impeachment o Alexandre de Moraes, a AIME, né? Não tem. Não é simples assim. Não tem. Bolsonaro continua com força na Câmara, é um fato. Pacheco foi obrigado a voltar para o campo. Se ele vai continuar no campo ou não, a gente tem que observar. Ele pode entrar no campo e jogar contra. Pode-se esperar um resultado palpável. Tá lá o acordo, tá lá os termos. Dá para cobrar, dá para saber perdeu, ganhou. Hoje é inconclusivo até o prazo do momento. Sempre vai ter lado A versus lado B. E aqui eu quero recapitular a questão. Junto, já olhei a parte de baixo. Ó. Acelerou as engrenagens do tempo sobre 2022. E aqui eu quero puxar a notícia do Álvaro Dias. Sempre vai existir esquerda, sempre vai existir direita, sempre. Nunca vai ter um país sempre sem direita. O PT sempre vai eleger alguém. Sabendo disso, os deputados sabem o seguinte, não dá para todo mundo sair na foto com Lula, nem todo mundo sair na foto com Bolsonaro. Ou seja, vai ter pessoas que vão continuar apoiando Bolsonaro. Bolsonaro pode não vencer em 2022, mas a fotinha com Bolsonaro vai dar uns bons votos. Então vale a pena continuar apoiando Bolsonaro, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é um fato, porque aqui tem dois lados. Você vai ter sua imagem associada a um. O Álvaro Dias, ele não quer ter a imagem dele associada ao Lula. Porque as pessoas que estão indo lá para as manifestações vão estar ligadas ao Lula. Esvaziou a narrativa do golpe, também é um fato. Pode destravar a agenda econômica? Pode. Deve destravar a nomeação do Mendonça. E com isso, chegamos até o final do vídeo.
Acho que tá uma boa análise. E você agora pode tirar o seu parecer. E aí? Bolsonaro acertou, errou? Seu continua confiando? Ele traiu a direita? É fim do jogo? O que aconteceu? Amanhã a gente comenta mais sobre isso e fala a questão dos caminhoneiros, que é bastante importante. Por hora é isso. A gente se vê amanhã. Fui!